Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Jonatas Lopes e eu sou pastor da Igreja Batista da Graça, em Lisboa. Eu gostaria de pensar se já alguma vez nós sentimos que não somos bem-vindos em algum sítio por termos pecado. Será que achamos que somos cumpridores das nossas obrigações e ninguém valorizou as nossas ações, dando antes honra a quem não merece? Então o título deste momento devocional é Desiludido com a Graça. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32. Lucas 15, versículo 25 até o versículo 32. Jesus contou uma série de parábolas aos fariseus e escribas, os religiosos da altura, por estarem escandalizados por o verem comer à mesa com os publicanos e pecadores. Do versículo 11 até o versículo 24, vemos a história de um homem, que representa a pessoa de Deus, que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a sua parte, que era o mesmo que desejar a morte do pai, gastando tudo o que recebeu numa vida devassa. Quando sobreveio a fome, percebeu que estava sozinho e o único lugar que conseguiu trabalhar foi na alimentação dos porcos. E foi no momento mais baixo da sua vida que desejou voltar para o pai, pedindo perdão de todos os pecados que tinha cometido. E houve muita festa na casa do pai, até porque Deus sempre se alegrou, como sempre se alegrará, quando houver salvação. Contudo, o filho mais velho não ficou satisfeito por ver a celebração na casa do pai, porque o seu irmão tinha vivido numa podridão tremenda. Vamos ver isso ao pormenor, versículo 25 e 26. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Então o filho mais velho cumpriu a sua função ao ter estado no campo. Presume-se que a trabalhar e a liderar tudo o que estava a ser feito. Ao chegar à casa do pai, deparou-se com uma festa com música alta e danças, porque na casa do pai há festa e das grandes quando um filho é restaurado. E este filho mais velho ficou surpreendido. Chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo tudo. E vamos reparar nas palavras usadas deste servo, versículo 27, e ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou, que é a ideia de algo que estava perdido, com saúde. Então o criado percebeu que o filho mais novo tinha sido restaurado pelo pai, daí ter dito o teu irmão, havendo uma enorme festa para celebrar o retorno. Como será que reagiu o filho mais velho? Versículo 28. Ele indignou-se e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então, ao ver a festa, o filho mais velho indignou-se. A palavra indignou-se significa cheio de ira, zangado, furioso, a tal ponto que recusou entrar na festa para celebrar o regresso e a restauração do seu irmão. Perante a recusa, o pai saiu da festa e procurou exortar o filho para entrar na festa. Interessante notar a iniciativa do pai ao procurar o filho que estava perdido na sua raiva. Este é o nosso maravilhoso Deus. Ele vai à procura das pessoas. Ele não fica à espera do regresso, até porque se fosse a aguardar por nós, não havia hipótese de restauração para ninguém. Este Pai é o Pai da graça. O nosso Deus é o Deus da graça, pois dá-nos aquilo que nós não merecemos. E como reagiu o filho perante a exortação do pai? Será que aceitou bem? Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir numa ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o filho estava a dizer ao pai que ele era merecedor da sua graça, porque tinha um comportamento exemplar. Além disso, disse que não compreendia a extensão dessa graça do pai para com o filho rebelde. Alguns pormenores destes versículos que são importantes salientar. Primeiro, a desilusão com a graça. O criado percebeu o poder da restauração do filho mais novo quando disse no versículo 27, veio o teu irmão. Por outro lado, o irmão mais velho já não considerava seu irmão devido à raiva que sentia. E vemos isso no versículo 30 quando diz, vindo porém esse teu filho. Esta atitude lembra-me quando estou chateado com um dos meus filhos e digo à minha mulher, esse teu filho. E quando estou contente com algo que eles fazem, eu digo, o nosso filho. Então esta atitude do irmão mais velho mostra o quê?
que não estava nada satisfeito com a atitude do pai, pois estava desiludido com a graça que o pai tinha demonstrado com o seu irmão mais novo. E estava desiludido com o seu irmão ao ponto de não o ter perdoado, mesmo havendo arrependimento. Ele só queria a condenação do seu irmão. Nunca viu a graça como hipótese, porque achava que a graça do pai era só para quem fazia tudo certo. Não é isto que pensam os religiosos? É interessante notar a semelhança do filho mais velho com a do profeta Jonas, o qual, depois de ter visto como Deus salvou o povo de Nínive, que era dos povos mais terríveis à face da terra, desejou morrer para não ver a graça de Deus sobre os seus inimigos. Já nos revoltámos alguma vez por vermos Deus a salvar alguma pessoa? Provavelmente iremos imediatamente que não, mas será mesmo assim? Em segundo lugar, vemos aqui a religião em vez da filiação. Quando o filho mais velho se dirige ao pai e diz: há tantos anos que te sirvo, a ideia é mostrar que não havia um relacionamento de filho e pai, mas um relacionamento religioso do filho para com o pai. Isto é, o filho não obedecia ao pai por gratidão, mas por regra, e por isso apresenta o seu currículo. Não havia adoração no que fazia, mas havia um cumprimento de normas para tentar mostrar que merecia a salvação de Deus. Isto é puro farisaísmo, porque uma atitude farisaica, uma atitude legalista, exalta os seus feitos. Há tantos anos que te sirvo sem transgredir uma ordem tua. Como também obedece a Deus sem qualquer tipo de adoração e nem gratidão pelo que Deus fez por nós em Cristo. Daí clamar estes créditos pessoais. E por ser uma relação farisaica, o filho não entendeu porque é que o pai matou um novilho impecável para comer em celebrar a vida daquele que desperdiçou todos os bens como meretrizes. Não é tanto por fazermos as coisas certas. Devemos refletir se nós estamos de facto a fazer as coisas pela intimidade e pela gratidão que nós temos com Deus. Já alguma vez usámos a nossa obediência numa espécie de currículo espiritual para mostrar que somos merecedores do favor de Deus? Já usámos alguma vez os nossos feitos espirituais para mostrarmos que nós somos superiores a alguém? Acredito que possamos dizer que sim, se analisarmos a nossa vida. E se isso acontecer na nossa vida, nós na verdade estamos a dizer a Deus: Deus, tu deves-me, pois tenho feito a minha parte e tu agora falhaste comigo. Eu estou desiludido com a tua graça. Precisamos terminar dessa forma, com o farisaísmo, e pensar na verdade do Evangelho que nos diz: quem antes deu algo a Deus para que isso lhe seja retribuído? É que tudo veio de Deus e tudo existe por Ele e para Ele. A Deus seja dado louvor para todo o sempre. Amém. Romanos 11, 35 e 36. Agora, como é que será que o pai reagiu? Como é que o pai reagiu perante a desilusão com a graça deste filho mais velho? Versículo 31 e versículo 32. Então respondeu-lhe o pai: meu filho, tu sempre estarás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, perante a desilusão do filho com a graça, o pai lembrou do poder desta maravilhosa graça, dizendo-lhe duas coisas importantes, mostrando que tudo o que era do pai era dele também. Ensinando-lhe também que a graça transforma o mais vil pecador. Reparemos, o filho mais velho disse: esse teu filho, e o pai responde-lhe: esse teu irmão. Esta é uma enorme lição. Quem vive na graça não pode perder a capacidade de chamar de irmão aquele que fica sujo com o pecado, aquele que vem sujo do mundo. Por mais imunda que a pessoa venha, não há intrinsecamente em nós qualquer vestígio de pureza para deixarmos de chamar de irmãos. A pureza que nós temos é sempre uma pureza adquirida por Cristo na cruz. Não há nenhum histórico espiritual impune nas nossas vidas que nos permite ficar ofendidos por algo que nos fizeram ao ponto de não perdoarmos. Esta é a verdade que aprendemos na carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo repreendeu a igreja por aceitar o pecado como se nada fosse. No entanto, não perdeu a capacidade de chamá-los de irmãos aos santos da igreja em Corinto. Ao olharmos para estes dois versículos, vemos então a tónica destas parábolas, a celebração na casa do Pai. E é por isso que esta parábola não é sobre o filho pródigo, aquele que é esbanjador, não é sobre o filho mais velho que é legalista. Esta história é sobre o Deus pródigo, aquele que é generoso e que tem algo para oferecer da forma abundante, a sua maravilhosa graça. Deste texto nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, a festa não é para quem merece.
O filho mais velho achava que a festa era para quem merecia e não para quem tivesse falhado. Isso fez com que não quisesse entrar nesta celebração. Houve indignação perante a ação do Pai, perante a ação de Deus. A verdade é que tanto a ira como a nossa indignação que acontecem por vezes na nossa vida contra a ação de Deus não permitem ver nem admirar a bondade e a generosidade do próprio Deus. O irmão mais velho, ao achar que o seu irmão não merecia a festa, estava por outro lado a dizer que ele merecia, por nunca ter transgredido. E isso é impossível, porque todos nós somos pecadores. Havia uma inveja profunda no filho mais velho, até porque a pessoa invejosa não consegue ver a bênção de Deus na vida dos outros e nem suporta ver a honra imerecida que os outros recebem. Só estaremos desiludidos com a graça se não entendermos que fomos alvos quando nada merecíamos. Se o irmão mais velho estava em conflito com o seu irmão, foi por falta do entendimento do Evangelho, porque todos os conflitos nos relacionamentos mostram um déficit do conhecimento de Deus. Se a festa não é para quem merece, então, a segunda aplicação, aprendamos a celebrar a restauração. O filho mais velho não soube celebrar a restauração, pois os seus olhos estiveram colocados mais nas ações do que no arrependimento. Não conseguiu celebrar a vida daquele que veio sujo do pecado, porque se achava perfeito em tudo o que fazia. O nosso amor mostrado a pessoas amigas é tendencialmente natural, apesar de não ser perfeito. O amor mostrado a pessoas inimigas só é possível com a graça de Deus. Ao falar sobre este amor a uma querida amiga que está afastada da igreja há vários anos, ela disse-me: há muitos anos mostraram-me na igreja que eu era muito suja para merecer o amor de um crente. Isto é revoltante, isto deve perturbar-nos, isto é legalismo, isto é farisaísmo existente. Por outro lado, será que já nos sentimos demasiadamente limpos ao ponto de ficarmos chocados por Deus ter mostrado o seu amor para com pessoas sujas pelo pecado? E atenção, a resposta a esta minha amiga não é dizer que nós somos merecedores. Não, a resposta a esta minha amiga é dizer que todos nós estávamos sujos pelo pecado e mesmo assim, Deus que é rico em misericórdia mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que nós somos salvos. Efésios 2, 5 e 6. Deus mostrou-nos também até ao ponto que nos ama, pois quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pela sua morte nós agora estamos em boas relações com Deus. E agora que somos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão por meio dele seremos livres do castigo final. Romanos 5, 8 e 9. Só não conseguiremos mostrar graça para com aqueles que falham quando acharmos que éramos incapazes de fazer o que os outros fizeram. E quero dizer-te isto: todos nós somos capazes de fazer as coisas piores nesta vida. Não percamos o encanto pela graça de Deus, até para não ficarmos desiludidos pela graça demonstrada a pecadores. Que Deus nos ajude a ficarmos rendidos a esta sua maravilhosa graça. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.